Olá, neste vídeo vamos ver o que é um SSD e quando vale a pena utilizá-lo. E para você que gosta de mexer em seu computador por conta própria, passaremos algumas dicas mais técnicas. O que é um SSD e sua origem? A sigla SSD vem do inglês Solid State Drive, ou drive de estado sólido. Ele é um dispositivo constituído de componentes eletrônicos para armazenamento não volátil de dados digitais, função semelhante à de um HDD, que é um Hard Disk Drive, unidade de disco rígido. É como se fosse um grande pendrive. Os primeiros SSDs surgiram em meados de 1970, mas começaram a ser utilizados para substituir os discos rígidos em torno do ano 2000. Já os HDs foram desenvolvidos na década de 50 e começaram a ser usados na forma que conhecemos hoje em torno de 1980. Ambos foram recebendo várias melhorias em construção, capacidade e velocidade, e são utilizados até hoje. Apesar do SSD estar desde o ano 2000, ele era um componente muito caro. Hoje em dia ele baixou bastante o preço e está ficando interessante de se utilizar. Mas sempre foi um dispositivo bem mais rápido que os HDs. Como funcionam os HDs e os SSDs? Os HDs são dispositivos eletromecânicos. Eles possuem discos internos girando em altas velocidades e que são movidos por motores. Os dados são inseridos e extraídos desses discos através de uma cabeça leitura-gravação, como se fosse um toca-disco, só que é uma cabeça eletromagnética. Como todas essas peças são mecânicas, o disco rígido é o componente mais lento e o mais frágil de qualquer computador. Os SSDs têm função semelhante aos HDs, mas a principal diferença é o fato que eles são construídos apenas de componentes eletrônicos e sem partes móveis. Aqui tem uma visão bem simplificada internamente, para você ter uma ideia, né? Você vê aqui no HD o disco, na verdade são vários discos, um embaixo do outro, e várias cabeças de leitura-gravação, né? E do lado direito você vê um SSD que são só componentes eletrônicos. Velocidade. Por serem puramente eletrônicos, os SSDs possuem taxas de transferência muito superiores aos discos rígidos. Em média são 10 vezes mais rápido. Mas esse número poderá variar dependendo das marcas e modelos do disco rígido e SSD que estiverem sendo comparados. Tipos de SSD. Vamos falar superficialmente dos tipos de SSD. Caso você queira mais detalhes técnicos, aconselho a checar diretamente com o fabricante do seu computador e também do SSD que for compatível com ele. Cada computador ou notebook pode ter um tipo de slot diferente que vai ser compatível com um modelo específico de SSD. Você tem que checar com o fabricante do seu equipamento, seu notebook, né? E também com o fabricante do SSD e verificar no mercado as opções disponíveis. Um alerta. Quando for comprar seu SSD, procure por empresas confiáveis, pois há muita falsificação no mercado. Nos equipamentos que não possuem slot próprio, ainda é possível instalar um SSD no formato de 2,5 polegadas SATA 3, que é no mesmo padrão dos discos rígidos atuais. Neste caso, você vai precisar configurá-la no lugar do seu HD. E caso queira aproveitar seu HD antigo, que eu recomendo, você poderá instalá-lo em outra baia livre, se for um desktop. Se seu equipamento for um notebook, existe a opção de utilizar um CAD, que é um adaptador que vai no lugar da sua unidade de DVD. Caso você ainda utilize a sua unidade de DVD, praticamente nada mais vem em DVD, ou vem via nuvem, ou vem pelo pendrive. Mas se você utiliza, você pode aproveitar a sua unidade, colocar num case externo e você conecta ela numa das suas portas USB. Observação: o modelo de CAD vai depender do modelo do seu notebook, consulte seu fornecedor. Abaixo colocamos alguns formatos mais comuns de SSDs, sendo os três primeiros da esquerda para a direita para uso em slot tipo M2 e o último no padrão de HDD, de 2,5 polegadas SATA 3. Vantagens e desvantagens do SSD. As vantagens: tempo de acesso muito mais rápido, eles não possuem partes móveis, portanto são completamente silenciosas e resistentes a impactos, são mais leves e consomem menos energia, não sofrem com interferência magnética e podem trabalhar em temperaturas maiores que os HDs. Algumas desvantagens: eles são mais caros, capacidade máxima de armazenamento ainda são inferiores aos discos rígidos atuais. E você tem que tomar alguns cuidados para configurá-lo corretamente e preservar sua vida útil. Quando utilizar um SSD, em quais máquinas vale a pena? Para desktops ou notebooks, a partir de mais ou menos 2013, que possuem um processador bom e no mínimo uns 4 GB de memória, em geral é possível instalar um SSD e você vai ter uma velocidade muito boa. Inclusive, possibilita, se o seu computador ainda não tiver o Windows 10, fazer o upgrade para essa versão. Em equipamentos mais antigos ou com processador e memória muito fracos, é necessário avaliar caso a caso e ver se compensa o gasto com a instalação, pois dependendo da configuração do equipamento, pode ser que não fique interessante até nem funcione corretamente. Devo trocar o meu HD por um SSD?
Com todas as vantagens que um SSD oferece, se você tiver a possibilidade de fazer esse investimento, seu computador poderá lhe oferecer uma performance bem superior. E ainda, na maioria das vezes, você poderá atualizar seu sistema operacional para a última versão disponível. Ainda assim, se possível, você deve manter o seu HD convencional, para fazer o armazenamento de arquivos ou programas em que a velocidade de acesso seja menos importante. Desta forma, você terá mais espaço para seus dados por um custo menor e prolongará a vida útil do seu SSD. Compra um PC novo já com SSD? Sim, mas compare os preços do mesmo equipamento com HD e com SSD. Atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo, os equipamentos que já vêm com SSD custam bem mais caros do que você comprá-los com um HD e depois instalar um SSD por conta própria. Os equipamentos mais novos já vêm com um slot para o SSD e um local próprio para o HD. Então você pode comprar com um ou com o outro e depois instalar o outro que faltou. Desta forma, você manterá um HD com capacidade maior para guardar seus dados e configurá-lo para aumentar a vida útil do seu SSD. Se você conhece o suficiente para fazê-lo por conta própria, na maioria das vezes será a melhor opção. Mas caso você precise mandar alguém fazer esse trabalho, avalie antes o custo desse serviço somado à compra do notebook mais o SSD. Como aumentar a vida útil do SSD? De modo simplificado, limite o volume de operações de escrita nele. Por conta de suas características, os SSDs não são recomendados para armazenamento de backups constantes, por mais que sua velocidade seja tentadora, e também para local de arquivos temporários baixados da internet é uma outra função que deve ser evitada. Outra recomendação simples é que os SSDs não devem ser desfragmentados, pois além de não trazer benefícios, a sua operação diminui sua vida útil. Se você não conhece ou não quer mexer na parte técnica do seu sistema e do computador, o ideal é você pedir para um técnico de confiança que faça a instalação do SSD e o configure corretamente. Mas como há vários usuários que gostam e conhecem um pouco de informática, a seguir vamos dar algumas dicas para quem deseja instalar o SSD por conta própria. A maioria delas se aplica aos casos em que você instalará um SSD para o sistema operacional e manterá seu HD antigo para gravar seus dados. Se você não gosta de mexer com a parte técnica, não tem muito conhecimento, pode pular essa parte. Primeira dica, altere os locais das pastas padrão dos usuários, como documentos, imagens, músicas, vídeos, downloads. Você pode alterar suas localizações clicando em cada uma das pastas com o botão direito do mouse, em propriedades, local, mover, escolha o local onde você quer colocar no seu HD e mande aplicar. Segunda dica, desabilite a função e não use a hibernação. Uma das funções que devemos evitar usar no SSD é a hibernação. Muitas pessoas ainda usam essa opção para economizar energia ao salvar sua tela e desligar o computador, pois quando ele for ligado novamente, terá todos os programas abertos no ponto onde estavam antes, que é bem prático. Mas para isso, todo o conteúdo da memória será gravado no SSD para quando você voltar a ligar o computador, ele seja restaurado. E como isso implica um volume grande de gravação de dados, diminui a vida útil do seu SSD. Já a suspensão funciona de forma diferente. Ela coloca seu trabalho de configurações na memória, não no disco, e entra no modo de repouso para economizar energia e recursos. Dessa forma, não influi na vida útil do seu SSD. Para desabilitar a hibernação, abra as opções de energia nas configurações do Windows e coloque em Nunca. Terceiro, desabilite o Superfetch. Outra funcionalidade de algumas versões do Windows que deve ser desabilitada é o Superfetch. Ele é utilizado para o sistema gerenciar melhor a memória, fazendo um pré-carregamento dos dados e aplicações mais utilizadas. Porém, isso é feito através de um cache escrito no disco e atualizado constantemente, aumentando muito a escrita no SSD. Abra a opção de serviços do Windows, localize o Superfetch e desative-o. 4. Arquivo de paginação. Outro recurso que o Windows utiliza para acelerar os processos e poder rodar programas que exigem muita memória é através do arquivo de paginação. Nele, o Windows transforma parte do seu disco em um adicional de memória, que é acessado constantemente para leitura e escrita. Você pode manter o tamanho do page file recomendado pelo próprio sistema, mas mova para um disco rígido convencional. Essa alteração pode ser feita no painel do controle, sistema, configurações avançadas do sistema, desempenho avançado e memória virtual. 5. Checando a BIOS do computador. Além das configurações de sistema, você também precisa checar os recursos HCI e Trim da BIOS do seu computador. Por padrão, ambos estão ativados. A HCI é uma interface de controle que permite ao sistema acessar mais rápido o dispositivo de armazenamento. E Trim é um comando que faz parte do HCI, informa que os blocos de dados não estão sendo utilizados e se podem ser apagados, garantindo maior eficiência e reduzindo o volume de operações de escrita. Para aumentar a vida útil do seu SSD, confirme se ambos estão mesmo ativados. Na tela da BIOS, na seção de armazenamento, configure o SATA como HCI. Faça isso antes de instalar o sistema operacional, para evitar problemas posteriores. Caso a opção HCI não esteja disponível, pode ser que a configuração do seu computador seja muito antiga e não será aconselhável instalar um SSD. É possível, embora difícil, que o seu computador esteja no modo HCI, mas o Trim não esteja ativado. Para confirmar, abra uma janela de comando ou PowerShell do Windows e digite os comandos abaixo. Caso o Trim não esteja funcionando, tem um comando que pode ativá-lo. Bom, é isso.
Acredito que para a maioria das pessoas a informação mais do que suficiente para decidir quando e como utilizar um SSD. Mas é claro, a tecnologia está sempre evoluindo e os fabricantes lançando novos produtos mais rápidos, eficientes e baratos. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários, assim que possível iremos responder. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Deixe seu like, assim mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. Se inscreva no canal, ative as notificações e sempre que publicarmos novos vídeos você será avisado. Obrigado e até a próxima.